bem? Eu sou o professor Calife, professor de redação do aulad.com.br. Vamos começar falando agora de cada competência que o Enem avalia, que o aluno conheça, tá? Competência número 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É muito importante que o aluno aqui entenda que é uma das competências só a questão gramatical, tá? Ou seja, vai ser avaliado só 200 pontos daqueles 1000 pontos. Se você não entendeu muito bem o que são esses 200, 1000 pontos, dá uma olhada lá nos vídeos sobre as questões gerais do Enem, que eu explico como é que é feita a avaliação de cada competência e a avaliação geral. Ou seja, aqui nessa competência que fala da questão gramatical, o aluno tem que ter muito cuidado para não colocar dentro do texto questões da fala. Porque aqui diz, modalidade escrita. Isso significa dizer que elementos da oralidade não entram no texto. Coisas como e aí, daí, esse tipo de forma que a gente utiliza para falar é diferente no texto escrito, tá? Por quê? Porque a prova do Enem, a prova de redação, é um texto dissertativo argumentativo que quer ver se tu tem condições de entrar na universidade. E na universidade se predomina a questão da escrita antes da fala, tá bom? Outra coisa importante sobre essa questão da universidade é a questão da formalidade. Um texto dissertativo argumentativo do Enem, que o Enem pede, é um texto que se pretende ser até científico, né? Que traga um ponto de vista sobre determinado assunto e que seja científico. Porque dentro da universidade se faz textos científicos. Então a formalidade é importante aqui. Ou seja, a gramática é que está em jogo nessa competência. É diferente, por exemplo, quando a gente escreve um e-mail para um amigo ou escreve no Facebook. Isso é um registro informal. Tá? E aí eu não preciso me ater à gramática, questões gramaticais, se o pronome é antes, se depois. No Enem se usa o registro formal, tá? Então fiquem muito atentos. Como é que a gente também passa da fala para o texto? Muitas vezes a gente diz determinadas coisas que simplesmente pelos nossos gestos, pelo contexto que a gente está contando, as pessoas entendem. Eu posso simplesmente dizer, entendendo que a situação é assim, vocês entenderam mais ou menos o que eu quero dizer, entendendo que a situação é assim, eu acho que isso não é possível num texto escrito. Tudo precisa estar dito ali. Isso que eu falei, entendendo que a situação é assim, é um período fragmentado, porque faltou uma parte da frase que na oralidade, na fala, é preenchida com o contexto todo, com o gestual, com a minha expressão de voz, com tudo isso. E, muito importante também, a questão da fala, é que a gente traz muitas pausas, a gente traz muita divisão, e isso tudo é preenchido com sinais de pontuação, tá? A vírgula, por exemplo, é um sinal de pontuação que é para usar na pausa, que é para dividir períodos, que tu pode acompanhar lá nos vídeos do aulad.com, o professor Adriano. Ele vai falar sobre tudo isso que a gente está dizendo na questão gramatical, tá? Dicas do professor Calife, que vocês podem acompanhar lá com o professor Adriano, e em cada vídeo que ele vai explicar detalhadamente. O que a gente tem que se ater mais na questão gramatical do Enem? Concordância nominal e verbal. Verbal, relação sujeito e verbo, nominal, relação substantivo adjetivo. Isso é muito importante na prova do Enem, do texto do Enem, mas em qualquer outro tipo de texto também é importante, né? Regência nominal verbal, a questão das preposições, a pontuação, como nós falamos, flexões de nomes e verbos, eu tenho que saber conjugar os verbos, colocação de pronomes oblíquos, grafia das palavras, a ortografia, tá? E aqui entra a acentuação gráfica, maiúsculas e minúsculas,
e a divisão silábica na mudança de linha. O que significa isso? Quando eu vou chegar aqui no final da folha e eu tenho que não dar espaço, eu preciso colocar na outra linha, eu tenho que fazer a divisão por sílabas, tá? Isso seria a divisão silábica na mudança de linha, que tem que ficar de forma correta também, tá ok? Te espero na competência número 2. Vamos lá!